Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade àquela série de estudos, que começamos sobre maturidade cristã, baseado nesse material aqui, da comunidade Maturidade Cristã. Alguns amigos e eu também estaremos iniciando um curso, que vai começar em março. E aí nós trouxemos aqui algum adiantamento, de alguns tópicos e que eu acho que tem sido importante, para a Igreja do Senhor. Você que tem sua Bíblia, o seu aplicativo, você pode nos acompanhar na leitura de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Hoje vamos falar sobre o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Bem, ser um discípulo, a palavra em si, ela já nos remete à ideia de ensino, de aprendizado, de caminho a ser trilhado para o crescimento pessoal. Então, se você é um discípulo, se somos discípulos, somos aprendizes, somos aqueles que vão com Jesus Cristo, com Ele. Ele acaba sendo o nosso guia e nos movimentamos na direção que Jesus nos aponta. Então, o aprendizado acaba sendo um componente indispensável da vida cristã. Daí a ideia de maturidade cristã está ligada também a um crescimento, uma adição de conhecimentos sobre quem é Deus, sobre o seu plano, mas principalmente um crescimento em obediência. Porque veja, quando nós nos dispomos a andar com Cristo, quando entregamos a nossa vida para Ele, o que está proposto não é uma pauta apenas de novos hábitos, mas um novo ser que se forma e a constituição de novos valores na nossa vida. Então, seguir a Jesus Cristo é, na realidade, uma opção de mudança de rumo de existência, e mais do que algo que nós agregamos ao nosso caminho, que já era bom, que já era interessante. Nós colocamos Jesus Cristo como essa cereja do sundae, como esse retoque que faltava para a vida ficar melhor. Então não é isso, Seguir a Jesus Cristo, na verdade, acaba implicando, e em primeiro lugar, o abandono da vida anterior, um não contínuo e insistente ao pecado e aquilo que nos retira e se constitui como muro entre Deus e nós, que na verdade é o pecado. Então o Senhor nos desliga dos nossos pecados quando Ele nos dá uma nova natureza e um novo coração, mas não apenas isso, Ele também nos propõe um caminho a ser seguido, Jesus Cristo sendo esse guia, e enquanto Ele nos guia, nós também aprendemos. Então existe uma diferença entre você ser um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo, e ser, por exemplo, um mero admirador de Jesus Cristo. Nós não somos apenas fãs de Jesus. O que faz um fã? O fã basicamente consome os materiais daquele que é produtor, de cultura, de música, de poemas, de livros, e de qualquer arte ou engenho humano, e participa dos eventos em que aquela pessoa que ele admira faz, dirige e executa qualquer coisa, mas na verdade o compromisso ele fica muito à mercê do próprio fã. Se ele quiser, ele vai; se ele quiser, ele não vai. A compra do material ou do produto vai depender da sua vontade no momento. Só que com Jesus Cristo nós não somos apenas admiradores e fãs, nós somos seguidores. Nós não somos pessoas que têm uma simpatia pela causa de Jesus Cristo, nós somos militantes.
Então existe uma diferença substancial entre você ser um simpatizante de uma causa e você ser um militante dessa causa. É muito diferente, né? Eu queria trazer como exemplo uma abordagem que me fizeram em Belo Horizonte, um dia que eu fui ajudar uma congregação que tínhamos lá em Belo Horizonte, e eu chegando no shopping com um amigo também da igreja que foi me ajudar no louvor. Aí eu fui abordado por um grupo de veganos, né? E veganos militantes, porque eles estavam na frente do shopping mostrando vídeos, né, com um tablet na mão, de todo o sofrimento que os animais destinados a abate, né, passam. Além, é claro, das implicações filosóficas e socioambientais, né, do consumo de carne. E eu fiquei admirado com aquilo e, em certo sentido, também tenho uma simpatia por algumas dessas ideias, né, principalmente no campo de impacto socioambiental, né, porque a pecuária ela realmente produz uma quantidade de dióxido de carbono, né, muito grande. A pecuária extensiva, né, tem implicação de desmatamento, né, e também, por conseguinte, a extinção de espécies, né, daquele ecossistema, enfim. E além, é claro, que a carne ela consome, né, muita água em todo o seu processo, né, tanto no pasto como na lavagem de carcaças, etc. O carregamento, né, dos bois e dos animais, que também gera emissão de dióxido de carbono, enfim, várias situações que eu não sou especialista, eu só estou colocando em linhas gerais aqui, mas faz todo sentido comer menos carne ou você virar vegetariano ou vegano. Mas veja, o meu caso, como de alguns, eu sou apenas um simpatizante. Eu acho legal, acho interessante. Agora, eu não adotei essa postura de não comer carne. Eu como carne. E é mais ou menos o que acontece, né, com os que são admiradores de Jesus, com os que vão, né, aos cultos públicos e fazem suas juras de amor a Jesus Cristo. Acho interessante. Dá o seu like, nunca deixou de dar o seu like para Jesus, mas não é um seguidor, porque ser seguidor envolve renúncia, envolve um realinhamento de vida, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. E esse é um desafio persistente e cotidiano para mim e para você, viver isso de fato e de verdade. Então, quais são os requisitos para que eu e você possamos seguir a Jesus Cristo, né? Então, o primeiro deles é o novo nascimento. O novo nascimento e o arrependimento. Quando nós nos arrependemos e quando nascemos de novo, está cumprido o primeiro requisito para seguir a Jesus Cristo. Isso por uma razão óbvia, porque você não consegue seguir a Jesus Cristo e estar sob a regência do Evangelho na sua vida com o coração antigo, porque o próprio coração antigo ele vai criar dificuldades intransponíveis à obediência, né? Porque não vamos ter recursos para cumprir, por exemplo, o mandamento do amor, do perdão, né, da renúncia própria, de colocar a nossa vontade em segundo plano. Tudo isso é muito difícil quando somos as mesmas pessoas, mas quando pela graça, né, quando pela graça eu e você recebemos um novo coração, algo acessível a qualquer pessoa que creia, então aí você tem, né, o início correto, não é a base segura para que aí sim você tenha uma vida de verdadeiro seguimento de Jesus Cristo. Então, novo nascimento e arrependimento. Quando Jesus ele chegou na Galileia, né, e começou o seu ministério pregando, né, o que ele dizia inicialmente era: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Veja a relação que ele estabelece entre o arrependimento e a proximidade do reino de Deus. Porque se o reino de Deus está próximo, então existe estamos na iminência, não é, do controle ostensivo de Deus sobre a história. Porque existe um controle de Deus, mas não é um controle explícito. Porque o que nós vemos no mundo hoje, né? Nós vemos homens controlando homens controlando nações, né? Seja pelo poder político, seja pelo poder econômico. Então, não existe um poder, uma mão de Deus visível, né?
Então você pode se permitir dizer, não estou vendo Deus, cadê o controle dele? A questão do controle de Deus e de termos uma ideia de que Ele soberanamente dirige o universo e o curso dos acontecimentos para a convergência, né, de todas as coisas para a sua vontade, para os seus planos eternos, é uma questão de fé. Uma questão de fé. Né? Nós temos essa lente que nos possibilita enxergar as coisas nesse rumo. Mas, numa visão natural, nós não vemos isso, o controle. Onde é que está Deus? Cadê o controle? Né? Nós, pela fé, a partir das Escrituras, cremos. Só que Jesus fala, olha, o reino de Deus está próximo. Porque, embora Deus seja soberano, vai chegar um momento que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Senhor. Então, antes que isso aconteça, nós devemos nos arrepender. Então, nós somos o povo que já se dobra de antemão. Nós já nos colocamos, né, em rendição total diante de Deus antes que esse reino chegue de maneira ostensiva. E quando chegará, chegará também na forma de juízo e de seleção, né, como está escrito. Então, nós somos o povo que se arrepende, porque existe um Deus que não tardará. E aí, quando a gente fala de tempo, né, em matéria escatológica, nós não falamos de quantidade de tempo cronos, né? Mas de eventos significativos, né? Que dizem respeito à volta de Jesus e ao fim da história. Então, quando Jesus Cristo foi supliciado, né? Morreu e ressuscitou, a partir daí você já começa a prorrogação da história, né? Já é o fim dos tempos, porque os eventos mais importantes já aconteceram. Então, o que vem daí para frente já é o início do fim, embora seja muito tempo, né, decorrido. Então, é importante nós entendermos isso. Então, estamos realmente no fim dos tempos, embora já tenhamos 2000 anos aí, né, de passagem. Então, nós somos o povo que se arrepende, né, o povo que se arrepende e que recebe um novo coração. Essas são condições indispensáveis para que possamos ser discípulos de Jesus Cristo, né? Outra coisa também que está ligado também ao teu novo coração é a submissão a Jesus Cristo, né? Então, nós colocamos a nossa vontade em segundo plano, né? O nosso querer se torna secundário quando vamos seguir Jesus e nos tornarmos discípulos. E veja, não se trata de supressão da vontade. Todo mundo tem vontade, né? E ser de Jesus Cristo não vai extrair a vontade, né? Porque a vontade é o que nos faz seres vivos, né? Se não tivermos vontade, seremos seres inanimados, como uma pedra, né? Um livro, uma mesa, um tapete. Não é isso. Só que a nossa vontade, quando ela se coloca como anteparo entre a realização da vontade de Deus na minha vida, não é? Ela é colocada, não é, em segundo plano, ela não vai ter preponderância, não é? E aí a necessidade de ter um novo coração, não é, capaz de obedecer à voz de Deus, não é? Não é apenas ouvir a voz de Deus, é ter a capacidade espiritual de poder atender à voz de Deus. Isso é fundamental, porque essa talvez seja uma diferença que se estabelece entre o religioso e o discípulo regenerado. Porque, em geral, né, quem vai se entregar à mera religiosidade vai ser uma pessoa que vai se expor muito à palavra de Deus, né? Ela vai ter instruções de sobra no seu repertório, né? Ela vai ter um conhecimento vasto, teórico, sobre o que Deus diz, né? E isso vai acumulando. Só que essas pessoas muitas vezes não percebem que estão acumulando esse conhecimento teórico de Deus para o seu próprio juízo. Ou seja, é uma palavra que é contra si mesmo. Porque ao que muito é dado, muito lhe será cobrado, disse Jesus Cristo. Então é como se nós tivéssemos, né, fôssemos condenados por um crime e tivéssemos todo o conhecimento dos dispositivos legais que me levam, não é, àquela condenação. Ou seja, não ajuda. O que eu preciso fazer é me arrepender e preciso me entregar a Jesus Cristo para que esse novo nascimento, para que a metamorfose espiritual se realize, não é? Para que eu seja uma nova pessoa, não é? Um novo ser. Então, isso é ser discípulo de Jesus. Nascer de novo, se arrepender
e se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que o profeta Isaías está dizendo? Ele está dizendo que é possível dizer sempre um sim feliz para Deus, né? Esse povo honra-me com os lábios. Primeiro ponto. Ora, um observador externo está vendo que está tudo bem, né? Estão honrando a Deus, né? O culto público está sendo realizado. Se as pessoas estão se expressando, né, em louvor a Deus, então deve ser verdade. Só que o profeta falou, olha, existe uma diferença aí entre o que os lábios estão dizendo, né, o que é confessado pela boca e o que existe de fato e de verdade no interior das pessoas. Eles honram-me com os lábios, mas o seu coração estão longe, mas muito longe de mim, né? E essa é a grande tragédia, né, de uma vida que tem a consciência de quem Deus é e até tem conhecimento sobre Deus, mas esse conhecimento sobre Deus não se transforma, né, em vida, não se transforma em revolução mental, em reprogramação dos conceitos, né, dos valores, não são inseridos princípios novos no coração. O que nós queremos é o que o Evangelho faz conosco, né? O que vale no final das contas é o que eu, Jean, né, Maria, José, como produtos do Evangelho de Jesus Cristo, né? O que ele vai fazer comigo, né? Que pessoa temos a partir de então? A partir da exposição às Escrituras, né? E de um conhecimento de Deus, né? Então, para ser discípulo, nós precisamos ter uma nova vida, um novo coração, o que é nos dado gratuitamente em Cristo Jesus, mas também devemos ter a firme disposição de obedecer esses mandamentos. E o terceiro é tomar a própria cruz, né? E tomar a própria cruz não deve ser entendido como propriamente um caminho de sofrimento, mas como sofrimento redentor. Não se trata disso, né? Não é sofrer pelos meus pecados, quando Jesus fala, tome a sua própria cruz. Porque quem sofreu pelos nossos pecados foi Ele mesmo. Então não existe nenhum resquício de pecado que precise ser sofrido por mim para efeitos de redenção. O que existe muitas vezes são consequências de atitudes más que tomamos no passado, né? E que existe uma colheita inevitável hoje, né? É até desnecessário dar exemplos aqui. Mas só para dizer se a pessoa mentia habitualmente, ela se converta, ela vai ter uma dificuldade, com certeza, de ter credibilidade da praça, por exemplo, se for um negociante, né? A marca da desonestidade, né, vai ficar impressa na sua testa, ainda que ele já seja honesto, ainda que ele tenha outros princípios, né? Então é uma colheita, não é esse sofrimento que eu estou falando, é esse sofrimento de entender que eu estou pagando pelos meus pecados. Não, Jesus pagou pelos meus pecados, né? E rapidamente as pessoas, elas lançam culpa sobre si mesmas, né, com uma ajuda sempre do diabo, para se martirizarem, né, de serem, né, os carrascos de si mesmas por causa de coisas que aconteceram no passado e que já foram perdoadas por Jesus Cristo. Se entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Assim está escrito: dos seus pecados eu também não mais me lembrarei. Então essa fatura ela não chega mais, porque Jesus Cristo já pagou e foi caro o preço, né? Então, tomar a cruz não se trata do pecado que eu preciso sofrer no meu corpo, porque esse sofrimento recaiu sobre Jesus Cristo, né? Isso nós sabemos. Mas também não é, como eu falei, um sofrimento redentor de dizer, olha, se eu sofrer muito, se Jesus Cristo perceber que pelo conjunto dos meus sacrifícios, né, eu estou tendo uma desenvoltura boa, então eu serei salvo. Porque afinal de contas, como ele sofreu, né, se eu sofrer muito na terra, ele vai falar, meu filho, você merece, né, porque você sofreu muito. Não é o sofrimento em si. Então esse carregar a cruz, né, negar a si mesmo, ele tem a ver com o próprio desafio de viver os princípios do Evangelho, que é a melhor compreensão. Veja só, rapidamente você percebe que para seguir a Jesus Cristo de fato de verdade,
você tem que tomar essa cruz, né? Que é algo metafórico, ou seja, eu preciso renunciar à minha vontade e vou ter que seguir num caminho estreito. Por exemplo, no mundo dos negócios, se você é um cristão, existe o caminho do atalho da economia, mas com desonestidade, como por exemplo sonegação de impostos, ou existe o caminho, né, do evangelho, que é o caminho mais caro, né, do ponto de vista comercial, mas que é da verdade. É um dilema, é um dilema. Ou seja, existe um carregar a cruz aí numa coisa simples, do cotidiano, né? Aquela mentira que podemos dizer que vai nos desvencilhar de uma situação embaraçosa e a gente vai dar aquela desculpa, inventa a história, a pessoa não vai saber, tá tudo bem. A verdade, ela pode ser comprometedora, ela pode criar uma série de problemas, né? Mas é o que o cristão vai fazer. O cristão, ele vai seguir o caminho da transparência, que é o caminho mais íngreme, que é o caminho mais estreito, ou seja, que é o tomar a cruz, que é renunciar, né, a facilidade para viver a verdade do evangelho. Enfim, são situações do cotidiano. Então, mais do que um ato heróico, né, de ser decapitado por causa de Jesus Cristo, o que não é uma realidade num país como o nosso, em que existe, né, constitucionalmente o direito à liberdade de crença e a liberdade de culto, né? Nós não vamos ser decapitados pela nossa fé, mas existem situações que muitas vezes exigem muito mais disciplina, né? Porque está aí no mundo, porque está aí como proposta, como sugestão do diabo o tempo todo, né? E a gente só tem uma palavra para dizer o pecado como cristão, né? Não, a única palavra que o pecado conhece da nossa parte é essa, não talvez, não daqui a pouco, mas sempre o não, porque é o nosso compromisso máximo com Jesus Cristo, porque a nossa vontade, ela tem uma função secundária, ela existe, e muitas vezes a nossa vontade, ela é neutra, né? Não vai fazer eu e você nos afastarmos do Senhor, não vai acontecer isso, mas algumas vezes sim, e aí nós cedemos para que o Evangelho de Jesus Cristo reine de uma maneira completa, né, e absoluta na nossa vida. Então, em linhas gerais, né, esses são os requisitos para sermos discípulos, né? Novo nascimento, arrependimento, submissão a Cristo e o tomar a cruz. Tomar a cruz, que também é negar a si mesmo e nunca trilhar o caminho da facilidade, né? Quando esse caminho da facilidade é pecaminoso. Agora eu queria só resgatar aqui um ensino, né, já finalizando, da comunidade, que há algum tempo a gente não fala, mas que são características do discípulo. Características do discípulo. Então o discípulo, e aí aqui é um acrósticozinho que vai ajudar, né, a nossa memorização, que é o discípulo ele fede, o discípulo ele fede, porque ele é fiel, ensinável e disponível. Fiel, ensinável e disponível. Temos cada vez mais uma escassez de pessoas fiéis, inclusive fiéis, né, na sua relação com a comunidade de fé que escolheram. Porque parece que a fé ela se tornou, né, um componente do mercado. Como você escolhe o supermercado em que você vai, como você escolhe a roupa que você vai vestir, e as opções são muitas, né, e dependendo das vantagens, você pode migrar de um lugar para o outro, né, um plano de telefonia, né, o que me dá mais vantagens, etc. Assim, muitas vezes, tem se tornado a fé, né, como realmente um mercado, como um cardápio que você escolhe. Então, cada vez mais a fidelidade se torna uma palavra que é só uma palavra, mas não prática. Então, o discípulo de Jesus Cristo ele é fiel, fiel a Deus, né, fiel à sua liderança, né, e fiel ao grupo do qual ele faz parte, né, porque eu preciso me colocar como parte das soluções que a minha comunidade de fé precisa, né? Eu preciso colocar o meu braço, né, os meus recursos, a minha vida para construir, né, uma igreja que reflita a glória de Deus e o amor de Deus, né? E como temos aprendido na comunidade, a igreja não vai ser, né, nem melhor nem pior do que nós somos. Então, na realidade, ela apenas explicita, né, as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos. E eu preciso me colocar como construtor, né, de uma igreja, né, que cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Agora eu preciso ter prontidão, eu preciso ter fidelidade, né? E são coisas que estão se tornando raras, exatamente por isso,
porque as pessoas cada vez mais participam de igrejas e de grupos religiosos, mas para dar nota para as coisas, né? Quanto vale o show, né? O louvor, essa pregação foi boa, mas tem uma melhor ainda lá, né? Então, na verdade, nos colocamos mais na posição de consumidores, né? E não de colaboradores, né? E isso é muito ruim, porque Jesus Cristo não projetou uma igreja assim, né? Quando ele fala com os discípulos, ide por todo mundo, pregando o evangelho do reino, ele já via toda a igreja, né? Ou seja, todos os discípulos, todos aqueles que o seguem, como protagonistas nesse processo, né? E empurrados pelo Espírito Santo. Então não existe o grupo dos que estão no banco de reservas e aqueles que fornecem as mercadorias espirituais para as pessoas, né? Todos são colaboradores disso, todos são pedras vivas, né? Para a edificação desse edifício, né? Para a glória de Deus. Pedro fala a respeito disso. Somos pedras vivas, isso é muito importante. Então cada um de nós precisa ser um componente, né, desse edifício espiritual, né, e não meros espectadores. Então precisamos ser fiéis, né? Como a fidelidade tem sido abandonada, como tem sido uma palavra negligenciada, né, e pouco praticada. Também precisamos ser ensináveis, né? E o grande inimigo do aprendizado, você sabe muito bem, é o orgulho, né? O orgulho nos bloqueia para o novo, né? O orgulho me diz, o que eu tenho a aprender, né? Com o que eu sei eu me viro muito bem, e aí perdemos a oportunidade, né, de crescimento. E ser discípulo, né, a palavra em si já encerra a ideia de aprendizado contínuo, né? E esse aprendizado ele vem por meio de uma palavra de Deus que é circulante no corpo de Cristo, né? Que vem através da liderança, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Qual a nossa disposição de receber admoestação, instrução, né? Muitas vezes estamos fechados, né, dentro do individualismo que tem tudo a ver com essa nossa fase da história, né, que se chama de pós-modernidade. Cada um fechado em si mesmo, né, no seu mundo de consumo e nos seus dispositivos móveis, cada um no seu próprio, na sua própria bolha, e temos cada vez mais resistência de viver de uma maneira comunitária e principalmente, né, de recebermos instruções de outras pessoas, admoestações. Nós fazemos isso à la carte, nós escolhemos o que queremos aprender, né? Quando temos um dispositivo móvel, um smartphone, né, um computador, nós selecionamos o tipo de conselho que queremos. Se você tem o hábito, né, de procurar informações, vídeos, etc., sobre temas que são do seu interesse, nós selecionamos aquilo que queremos. Só que numa comunidade de fé, numa igreja, no corpo de Cristo, às vezes a palavra que recebemos é a que não queremos, né? E exatamente a palavra que não queremos é muitas vezes a mais necessária. O nome disso é admoestação, o nome disso é repreensão. Mas o orgulho das pessoas muitas vezes acaba sendo um obstáculo para o aprendizado. Então, para ser discípulo é preciso ser fiel e ensinável. E é preciso também ser disponível. E a questão de tempo não é uma prerrogativa dos desocupados, dos desempregados, ou apenas quando você está de férias. Tempo nós criamos, e o tempo se cria a partir da eleição de prioridades, né? O que é muito importante, o que é importante, mas dá para guardar mais um pouco, e o que é absolutamente secundário. Então isso nós fazemos a partir de valores que temos. E aí priorizamos ou não priorizamos as coisas. E aí nós temos também uma gestão de tempo a partir dos valores, a partir desses princípios do reino de Deus que temos. Então orar jamais vai ser uma coisa que vai me faltar tempo, né? Estudar as escrituras também não, né? Me colocar a serviço, né, do meu próximo e dos meus irmãos também não, porque o Senhor ele vai nos dar graça, mas também é verdade que eu preciso decidir, né, viver assim. E a disponibilidade, gente, a disponibilidade é muito mais uma questão de valor, de princípio, do que de tempo, né? Ninguém está desocupado, todos nós temos os nossos afazeres e muitas vezes nos desgastam muito, né? Gastamos muito fosfato com o nosso trabalho, né? Cada um na sua área, mas isso nos esgota bastante. Mas o Senhor nos renova para que a vida cristã ela exista, né? Para que ser de Deus não seja apenas algo que se faz
aos domingos, à noite e pela manhã, mas algo que está impregnando toda a minha vida, todo o meu jeito de ser no mundo. Então assim devemos viver. A disponibilidade é uma disponibilidade para Deus, porque Ele é o próprio Criador do tempo e da minha vida, né? Então eu não posso dizer não para o reino de Deus quando, na verdade, a minha própria existência é afiançada pela graça de Deus, né? Então como é que eu vou dizer não? Então não faz sentido, né? Nós vivemos para Deus, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. Quer pois vivamos e morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Então ninguém pode estar indisponível para Deus, ninguém pode estar indisponível para o Evangelho, para os valores do reino e também para a vida em comunidade no corpo de Cristo, que é o projeto de Deus. Ser discípulo é isso, ser discípulo é mais simples do que nós pensamos, mas também tem os seus desafios, mas também tem as suas dificuldades, mas também nos apresenta um caminho que não é largo não, é estreito, né? Mas vale a pena porque é o caminho da vida, que nos traz alegria, nos traz satisfação. É melhor estarmos felizes, né? E no caminho certo, ainda que esse caminho seja estreito ou íngreme, do que estar numa via, né, bem pavimentada e larga, que vai nos conduzir à perdição, né? E tenho certeza que a nossa opção é a opção por Jesus, né? E em direção aos braços do Pai e ao propósito eterno de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus.